Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Ao lermos a Bíblia, vamos nos deparar toda hora e todo tempo com pessoas orando. Por exemplo, Daniel, que orava 3 vezes ao dia. O profeta Elias, orando e caindo fogo do céu. E até mesmo o Senhor Jesus, que vemos nas Sagradas Escrituras que ele orava direto. Mas você já se perguntou o porquê que eles oravam e o porquê devemos orar? Mas, antes de te falar o porquê que devemos orar, deixa primeiro te explicar o que é uma oração. Bem, orar é abrir o coração a Deus. Como você abre o coração ao amigo. E quando você conversa com o amigo, você ouve o seu amigo também. Então orar também pressupõe ouvir a voz de Deus. Então, você tem que, durante a oração, ter momentos de silêncio. Procure um lugar correto para orar e procure, depois que orar, ficar um pouco em silêncio e deixar Deus falar no seu coração. Então, oração é uma comunicação direta com Deus, um diálogo entre o cristão e o Criador. Bem, já me permita te dar um motivo por que devemos orar. Porque Deus nos mandou orar. Em Mateus 6,6, Jesus vai falar assim: Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Podemos ver que aqui Jesus não fala se fores orares, mas Jesus fala quando você for orar. E como é um mandamento de Deus, é nosso dever obedecer ao mandamento de Deus. Então nós devemos orar porque Ele nos manda orar. A oração é mais que pedir coisas a Deus. A oração é um instrumento de ter comunhão com Deus. Então, me permita te dizer mais alguns motivos por que devemos orar. Nós devemos orar para termos intervenção divina. Em Tiago, capítulo 4, do versículo 2 ao 3, está escrito assim: Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. A Bíblia aqui fala de pessoas que almejam, nada têm, porque não pedem. Em outras palavras, porque não oram. Ou seja, quem não ora, não recebe intervenção divina. Sabemos que a oração é importante. Ela é um meio de acessar aquilo que Deus tem. A Bíblia diz que Deus ouve o clamor dos homens. Por exemplo, em Josué, capítulo 10, versículo 14, está escrito assim: E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor, assim, a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. O texto está falando de Josué, quando ele ora, e Deus para o sol e a lua, e o dia se estende, para que eles possam vencer o povo inimigo que estava tendo guerra. A Bíblia diz que nunca se ouviu falar, nem antes, nem depois, de Deus ter atendido assim a voz de homem. Ou seja, uma intervenção divina. Deus atendeu o pedido daquele que o servia. Provavelmente, se Josué não orasse, o sol e a lua não parariam. Então, já nos fica um ensino aqui. Devemos orar para que Deus intervenha nas nossas causas. Outro motivo para o qual devemos orar, para sermos mais próximos de Deus. A chave da intimidade com Deus é a oração. É tipo o seu relacionamento com um amigo. Quanto mais você conversa e mais tempo você passa com ele, mais íntimo você vai ficando. Quanto mais você ora, mais você se aproxima de Deus e aprende a ouvir a sua voz. E outro bom motivo para orarmos é para termos mais fé e agradar a Deus. A fé na nossa caminhada cristã é de suma importância. Ao decorrer que lemos a Bíblia, vemos como a fé é muito importante. Por exemplo, em Hebreus 11:6 nos diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é
galardoador dos que o buscam. Então, vemos que a fé é essencial para agradar a Deus. Outro exemplo seria a salvação. A salvação pela fé em Jesus Cristo, como está escrito em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E aí fica a pergunta: como conseguimos ter mais fé? Através da oração, pedindo a Deus e dependendo dele. Consequentemente, quanto mais próximo e mais íntimo você vai ficando de Deus, mais dependente você vai ficando dele e mais fé você vai tendo dele. E a oração nos dá essa intimidade, essa proximidade. E outro bom motivo para orarmos é para não andarmos ansiosos. Bem, ficar ansioso é horrível, né? Ninguém deve gostar de ficar ansioso. A ansiedade e a depressão são o mal desse século. A ansiedade nos causa preocupação, falta de sono, falta de ar, só problemas. Graças a Deus, a oração nos ajuda nisso também. Em 1 Pedro 5:7 está escrito: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E também em Salmos 55:22 está escrito: entregue suas preocupações ao Senhor, e ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Bem, como lançamos sobre ele a nossa ansiedade? Aí eu te falo, contando a ele o que nos deixa ansioso. Você não precisa ser que nem um robô, orar que nem um robô. Esconder a sua fraqueza, esconder que você está ansioso, esconder que você está fraco para Deus. Você chegar para Deus e falar: ai, bendito Deus, excelentíssimo, maravilhoso. Palavras difíceis, não? Você não precisa disso. Chega nele e fala a verdade. Fala: Deus, tá difícil, tô ansioso, tô querendo acabar com tudo, tô querendo desviar. Me ajuda, Senhor. Você pode falar com ele como se estivesse falando com um amigo. Bem, meu pequeno gafanhoto, eu te dei bons motivos porque devemos orar. Vemos que a oração só nos traz benefícios e não malefícios. Então, creia e pratique mais a oração. Ah, e não se esqueça, barulho não traz a presença, mas é a presença que traz barulho. Elebe, calacia, pega essa, tá bom?